aí, clã, tudo suave? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Kimi no Suizou Yotabetai. A tradução do nome do anime é nada mais e nada menos que Eu Quero Comer Seu Pâncreas. Nesse vídeo vamos ter a participação do Danuki. Nossa, é um pouco estranho me apresentar assim, já que eu tô acostumado a fazer isso em finais de vídeo, mas olá, eu sou o Danuki. Acredito que alguns de vocês conheçam o canal dele, e é a primeira vez que eu gravo um vídeo aqui pro canal com a participação de uma pessoa sem ser a minha irmã. Enfim, chega de enrolação agora, né, e bora logo para o assunto do vídeo. Primeiro, para resumir o filme de uma forma rápida, eu só vou falar a sinopse, que já vem tudo certinho, tá? A história se desenrola sob o ponto de vista de um protagonista sem nome que encontra um diário no hospital um dia. O diário pertence a sua colega de classe, uma menina chamada Sakura, que revela estar a sofrer de uma doença terminal no seu pâncreas e que só tem alguns meses pra viver. E aí meio que tem tipo uma piada interna, tá ligado? Entre aspas, eu não sei se dá pra considerar uma piada interna, que ela fala pra ele que queria comer o pâncreas dele porque, segundo uma coisa que ela viu, as pessoas de mais pra trás, elas comiam fígados, tá ligado? Pra melhorar o fígado, e aí ela acreditou que se ela comesse o pâncreas dele, e o pâncreas dela ia melhorar, porque o pâncreas dela, ele não funcionava mais. Bom, eu assisti o filme Kimi no muito recentemente, mas tinha ouvido falar sobre ele há bastante tempo atrás. Confesso que pela tradução do nome eu achava que era um anime de canibalismo, velho. Só que foi totalmente o oposto do que eu imaginava. Quando eu assisti, me deparei com um anime triste, com um final diferente do que eu esperava. Uma coisa que me intrigou quando eu comecei a assistir foi o fato de o filme já começar com um spoiler do final. Você já assiste o filme sabendo que a menina vai morrer no final, tá ligado? Então meio que, se você ainda não assistiu, isso não é um spoiler, mas a forma como eles vão desenvolvendo o filme faz você achar que ela vai morrer de um jeito, sendo que ela vai morrer de um jeito totalmente diferente, tá ligado? Quando eu vi a tradução daquele título, eu fiquei totalmente sem reação. Aquilo me deixou curioso pra assistir desde que lançou, só que quando a questão é filme, eu enrolo muito pra começar, ainda mais quando se trata de drama. Então eu penso, o sofrimento pode esperar, né? E eu também evito ver qualquer trailer de filmes. Pra mim, a experiência se torna muito melhor. E com esse anime, até que deu muito certo. Uma coisa que eu curti no anime foi o desenvolvimento do protagonista ao longo dele. O protagonista que até perto do final não tinha revelado o nome dele, né? Mas o nome dele é Shiga Haruki. Ele era um personagem que não conversava com ninguém e não fazia questão de ter amizades. Ele era meio que depressivo, tá ligado? Também não era nada flexível. Mas a protagonista feminina Sakura foi mudando isso nele, sabe? Digamos que ela era total oposto do Haruki. Ela já sabia que ia morrer e escrevia um livro chamado Convivendo com a Morte, se eu não me engano era assim o nome. E a única pessoa que ela contou sobre a doença dela, além dos pais, claro, foi pra ele, já que ela não teve coragem de falar para os amigos dela. E o fato dela ter contado para ele foi fazendo com que eles desenvolvessem um relacionamento ao longo do filme, sabe? Mas fazendo com que a amizade, entre aspas, deles fosse muito julgada pelos colegas de classe, já que ele era um menino isolado e não falava com ninguém além dela, sabe? O que não impediu deles manterem a amizade. Então ver que o Haruki vai começando a ter uma perspectiva de vida diferente com o tempo de conversa com a Sakura é muito legal e interessante. Mas e aí, Danuki, o que você achou do anime? Então, de início eu fiquei um pouco incomodado pelo jeito como eles se conheceram. Ele encontra o livro, ela fala da doença pra ele e até aí tudo bem. Só que ele age de uma forma totalmente indiferente com ela. Não se esforçou nem pra dizer um sinto muito, teve zero empatia naquele momento. Uma reação inesperada? Talvez, mas aí ficou muito confuso pra mim porque ela achou aquela situação engraçada e ainda começou a ir atrás do cara porque, pelo visto, a falta de empatia dele despertou um interesse dela querer saber mais sobre ele. Depois disso, o filme me dá um tapa na cara porque afinal teve um motivo para ela ter gostado daquela reação. Poucas pessoas sabiam da doença dela, no caso, só os médicos e a mãe, e tanto um quanto o outro tratavam ela de um jeito que ela não queria, com pena e extrema preocupação. Então ela não contou isso nem para sua melhor amiga, porque ela sabia que iria começar a ser tratada dessa forma também. E inesperadamente aparece um cara que descobre a doença dela e não começa a tratar ela como uma pobre coitada. Agora sim fez todo sentido para mim o desenvolvimento deles ter sido tão bom. E pegando a visão dele, deve ter sido uma sensação totalmente nova e inesperada também. Alguém achar ele interessante ao ponto de querer conhecê-lo melhor, sendo que ele se achava um cara chato? Então, no momento em que o filme tirou aquele meu desconforto no início, eu já estava totalmente envolvido com ele, e a partir daí eu achei o anime muito emocionante. Bom, no meu caso eu achei que foi
Bom e ruim ao mesmo tempo, bom pelo que eu falei sobre o desenvolvimento do Haruki e ruim pela forma que a Sakura morreu. Então eu tava naquela, nossa, ela vai morrer por causa da doença no pâncreas dela e tal. Mas não, ela morreu com uma facada. Não sei se dá pra chamar isso de plot twist, né? Mas foi uma coisa que não passava pela minha cabeça nunca. Por mais que no começo do filme mostre, entre aspas, uma reportagem de uma menina, não era a Sakura, tá? Só pra deixar claro, que aparentemente foi assassinada. No final fez sentido ter aparecido aquela reportagem, tá ligado? Na TV da mãe do Haruki. Acho que só o final me incomodou e o fato do pós-crédito do anime ter feito como se o filme tivesse ficado com o final aberto para uma continuação. Eu não sei se vai ter uma continuação, provavelmente não, mas eles deixaram o final meio que aberto, tá ligado? Mas outra coisa que eu achei legal no anime foi o fato de, depois que o Haruki, enfim, leu o livro/diário que a Sakura escreveu, aparece uma referência ao Pequeno Príncipe, que foi o livro que ela emprestou pra ele antes de morrer. O fato dela ter deixado o livro/diário para o menino me fez lembrar muito de Shigatsu Akimi no Uso, que por ironia também tem Kimi no nome do anime, porque em Shigatsu a menina, que infelizmente morre também, né, por causa que ela também tinha uma doença terminal. Então eu me recordei muito do anime assistindo o filme, o que acabou me deixando mais triste ainda, tá ligado? Acho que se fosse para dar uma nota para o anime, eu daria uma nota 7 de 10, pelo fato de eu não ter curtido o final. Ela ia morrer de uma forma ou de outra, e mesmo assim eu não me conformo que ela morreu, sabe? Acho que foi pela ilusão que eu criei que ela ia morrer por causa da doença do pâncreas, me fez não aceitar mais a morte dela. Porém, de resto, eu gostei bastante do anime, já que é um estilo de anime que eu curto muito. Aliás, Danuki, se você tiver mais alguma coisa pra falar, você está livre. Foi muito bom você ter citado Shigatsu, porque tem uma coisa que explodiu muito a minha mente também. O nome em inglês de Shigatsu Akimi no Uso se chama Your Lie in April, Sua Mentira em Abril. E o mês de abril é o tempo em que se passa os dois animes, que seria normalmente o final da estação das Sakuras. E é exatamente assim que os dois animes começam, destacando o fim dessa estação. E não só isso que eles têm de semelhante, né? Também tem a questão dos gêneros, as protagonistas têm personalidades enérgicas, mas estão doentes, e ao mesmo tempo os meninos são mais introvertidos e estão esperando uma resposta do céu quanto à importância das relações humanas. E esse lance de resposta do céu me fez enxergar as duas meninas como representações de anjos, não só dos protagonistas, mas também de todos os amigos do casal, trazendo essa confiança que eles têm no final do anime através de suas personalidades, não só enquanto vivas, mas depois que elas foram pro céu, assim dizendo. Mas então, focando só no filme agora, eu dei nota 8 pelo seguinte: ele passou uma mensagem muito legal que é, por mais que você ache que você não é uma pessoa interessante pra conversar, pra conseguir fazer amizades ou namorar, primeiramente não se conforme achando que não vai precisar socializar com ninguém, até porque foi em sociedade que os humanos evoluíram. E segundo, independentemente do tipo de pessoa que você for, com certeza você vai encontrar alguém que vai gostar de você do jeito que você é. Poxa, a Sakura encontrou alguém que a aceitou mesmo sabendo que ela estava partindo, e esse alguém era justo um cara que só não conseguia criar laços, então se conformou achando que não precisava disso. E os dois se encontraram no lugar certo, na hora certa, nas circunstâncias certas. E você vai ver que quando for a sua vez, isso vai acontecer da forma mais natural possível. Eu só não dei uma nota maior porque essa mensagem já é muito passada nos animes em geral, devido à cultura introvertida dos japoneses. Mas de qualquer forma, eu achei um anime realmente muito bom e eu recomendo pra todo mundo. É isso. Frop, muito obrigado pelo espaço e obrigado a vocês que assistiram até aqui. Obrigada pela participação, Danuki. Queria avisar que eu participei de um vídeo lá no canal dele, então o link vai estar aí no comentário fixado na descrição. Eu não sei, mas vai estar aí. Como o anime é só um filme, não tem tanta coisa para se falar. Ainda assim, eu queria muito falar sobre ele. Mas enfim, esse foi o vídeo. Deixe seu like e até a próxima.